Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Aqui estamos para a lição de Pedro, a lição da Epístola de Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Essa é a lição número 1. Vamos orar antes de iniciarmos e abrirmos a palavra de Deus. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos para te adorar e para aprender aos teus pés. Como Pedro aprendeu, nós também podemos aprender, queremos aprender e queremos ser transformados assim como o Espírito Santo transformou a Pedro. Usa-nos agora, neste momento, derramando luz celestial sobre mim e sobre todos os meus queridos irmãos, em nome de Jesus. Amém. A lição que estamos iniciando hoje, conhecendo Pedro, é a lição número 1. O verso áureo: reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Queridos, a vida de Pedro é uma vida repleta de ensinamentos, de lições, de sucesso e de fracasso, de dependência de Jesus e de autoconfiança, independente de Jesus. Pedro é um exemplo clássico para mim e para você, porque eu me vejo em Pedro. Eu não sei se você se vê em Pedro, mas eu me vejo em Pedro muitas vezes autoconfiante e outras vezes humilhado e dependente de Jesus. Pedro era um pescador experiente. Algumas características que nós podemos encontrar em Pedro, eu quero mencionar para você algumas delas. Pedro aparece no relato bíblico como uma pessoa dinâmica. Ele não era parado, ele era dinâmico, ele era rápido no pensamento e rápido na ação. Ele era impulsivo, impulsivo nas ações, impulsivo também no falar. Ele tinha pavio curto, ou talvez nem pavio ele tivesse. Ele era extrovertido, em outras palavras, ele era muito falante. Nas páginas do Novo Testamento estão registrados os graves erros de Pedro e também as grandes virtudes deste apóstolo. Um exemplo disto está em Atos capítulo 2, 41, no dia do Pentecostes, quando Pedro, com um dinamismo, porém agora um dinamismo controlado pelo Espírito Santo, ele pregou um sermão e 3.000 almas foram convertidas. Nesta ocasião, Pedro já tinha aprendido a ser dependente de Deus. Por ocasião do Pentecostes, uma grande transformação já tinha ocorrido na vida de Pedro. Pela análise bíblica do caráter de Pedro, eu concluí que a característica pessoal mais forte, mais predominante em Pedro era o seu sentimento de eu posso cuidar de mim mesmo. Não se preocupe, eu posso cuidar de mim mesmo. Esta é a característica mais forte, predominante no caráter de Pedro. Antes da sua conversão, Pedro era um tipo independente, dotado de um avançado grau de autoconfiança, autossuficiência, era um homem experiente na vida e sempre com as respostas na ponta da língua. Queridos, nós temos muito a aprender com Pedro, muito. E hoje nós estamos iniciando esta caminhada pelas epístolas de Pedro. Permaneceu Pedro com Cristo durante 3 anos e meio. Na terra, este discípulo acompanhou a Jesus Cristo e foi um dos primeiros a entrarem no túmulo vazio depois que Jesus ressuscitou. Portanto, Pedro teve muitas experiências das quais, inspirado pelo Espírito Santo, pôde lançar mão a fim de escrever as 2 epístolas que são de orientação para você, de inspiração para nós. Pedro disse na segunda carta, capítulo 1, verso 16: não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pedro falava por experiência própria.
ele tinha uma experiência cristã de primeira mão. Com Jesus, o que eu vi, o que eu ouvi, é isso que eu estou falando para você. Não é o que me falaram. Queridos, a vida de Pedro, o mais importante na vida de Pedro é que ele cometeu erros, ele foi perdoado e ele seguiu em frente com fé e humildade. Com Jesus, vivendo com Jesus 3 anos e meio, de dia e de noite, Pedro ainda não tinha um caráter totalmente convertido depois de 3 anos e meio. Às vezes pensamos que uma pessoa que é batizada já sai do batismo totalmente transformada. A salvação acontece instantaneamente quando você aceita Jesus. Quando você é batizado e nasce da água e do Espírito, você está salvo. Porém, queridos, o seu caráter ainda não foi totalmente transformado. A transformação do caráter é uma obra que se chama santificação, que vai durar a vida toda. Esta comunicação do caráter de Jesus para você é uma obra que o Espírito Santo faz dia a dia no processo da comunhão com Jesus Cristo. O caráter violento de Pedro ainda se manifestava depois de 3 anos e meio caminhando com Jesus. Você acha mesmo que Pedro estava planejando cortar a orelha do servo do sumo sacerdote? Quando Pedro lançou mão da espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, você acha que Pedro estava planejando cortar a orelha dele? Não, eu não creio. O que eu creio é que Pedro queria cortar a cabeça do servo do sumo sacerdote, mas ele errou o alvo e acertou a orelha. Pedro ainda era violento, Pedro ainda era autoconfiante, mas, queridos, levou tempo. E pode levar tempo para mim e para você, assim como levou tempo para Pedro, o aprender a desconfiar de nós mesmos. Esse aprender a desconfiar de nós mesmos é algo que nós temos que aprender. Isso está no livro Desejado de Todas as Nações. E eu gostaria de ler para vocês esse texto do livro Desejado de Todas as Nações, na página 226. Na página 226 nós lemos que a primeira coisa que o servo de Deus tem que aprender, a primeira coisa que o servo de Deus tem que aprender é a desconfiar de si mesmo. E então ele estará preparado para ser usado por Deus. Desejado de Todas as Nações, página 226. Na parte de domingo, queridos, afasta-te de mim. Longe de Jesus, é fácil se sentir santo, perfeito, bom, como no caso de Nicodemos, que se achava bom, que se achava perfeito, bom cidadão, bom pai de família, bom cristão, salvo em Jesus, salvo, aliás, ele não conhecia Jesus ainda, mas Nicodemos se considerava um homem salvo. Mas quando ele se aproximou de Jesus, Jesus disse para ele: necessário te é nascer de novo. Queridos, só na presença de Jesus é que cai a nossa ficha. E nós nos conscientizamos da nossa pecaminosidade. Assim como aconteceu com Isaías. Isaías capítulo 6 diz que quando ele teve a visão do Eterno, a visão daquele que é o Santo de Israel, ele disse: ai de mim, que sou um homem pecador e habito no meio de um povo de impuros lábios. A pecaminosidade de Isaías, ela aflorou na presença do Eterno, do Santo de Israel. A pecaminosidade de Nicodemos aflorou e apareceu na presença de Jesus naquela entrevista noturna. A pecaminosidade de Pedro, ela aflorou, ela veio à tona quando na presença de Jesus ele disse: afasta-te de mim, porque eu não sou digno. Ele se viu como um homem pecador. Longe de Jesus, nós podemos nos achar bonzinhos, mas na presença de Jesus, nos conscientizamos de que a nossa pecaminosidade é grande. Foi o que aconteceu, queridos amigos, com Pedro, e também Deus quer que você tenha essa mesma experiência. Há pessoas que se dizem santos, pessoas santas. Eu sou santo, eu não peco. Isto é uma evidência de que a pessoa está longe de Jesus. Porque na presença de Jesus,
ele diria, como Paulo disse: Cristo veio buscar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo, o santo apóstolo Paulo, disse: Cristo veio buscar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aos olhos de Jesus, eu sou um pecador, redimido pelo sangue de Jesus Cristo, mas sempre dependente dele para viver uma vida santa, na dependência dele eternamente. Na primeira vez que nos deparamos com Pedro, ele é descrito como uma pessoa, um pescador lá no mar da Galileia. Este senso de indignidade que Pedro teve na presença de Jesus é o que o Espírito Santo dará para você e para mim. Convido você para abrir a Bíblia em Lucas capítulo 5. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5 e vamos ler aqui a experiência de Pedro. Capítulo 5, os versos 1 a 9. Capítulo 5, versos 1 a 9. Aqui lemos: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar ali 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompias-lhes a rede, pescaram tanto que as redes estavam se rompendo. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos, de maneira que tal que quase o barco foi a pique. Verso 8: E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Na presença de Jesus, Pedro, você e eu nos sentimos pecadores, mas não pecadores desesperados, pecadores perdoados. Na presença de Jesus, o Espírito Santo me convence da minha pecaminosidade, mas também me convence do perdão que Jesus me dá. Que alegria, meus queridos! Parece que Pedro já conhecia Jesus antes. Parece que ele já tinha conhecimento de Cristo. Em Lucas capítulo 5, verso 3, dá a entender que já se conheciam. No entanto, após o milagre, Pedro percebeu algo mais em Jesus, algo sagrado que contrastava com a sua própria pecaminosidade. A percepção da sua condição pecaminosa e sua boa vontade em admitir isso publicamente mostram quanto Pedro estava aberto para Jesus. Quando você lê aqui em Lucas capítulo 5, verso 11, aqui diz: E levando os barcos da terra, deixaram tudo e o seguiram. Quando você lê este verso 11, parece muito simples deixar tudo e seguir a Jesus, mas isso não é simples, meu querido irmão. Isso é muito complicado, deixar tudo, deixar o seu business, deixar o seu comércio, deixar a sua loja, deixar o seu emprego, deixar a sua empresa, deixar, enfim, muitas coisas são deixadas para seguir a Jesus. Pedro não deixou o negócio da pescaria, não deixou o seu comércio quando as coisas iam mal, não, foi quando ele fez uma grande pesca. Os 2 barcos estavam quase indo a pique porque estavam cheios de peixe. Foi exatamente quando estava indo tudo bem que eles deixaram tudo para seguir a Jesus. Há pessoas que decidem fazer teologia depois que tentaram todos os outros vestibulares e fracassaram em todos os outros, então, como última opção, então foram fazer teologia. Ou seja, há pessoas que não colocam uma prioridade em Jesus. Aqui Pedro não decidiu seguir a Jesus porque tudo estava dando errado. Não, estava indo bem o negócio dele. A pescaria estava indo bem. Ele estava com as redes cheias. Mas foi nesse momento que eles deixaram tudo. Queridos, Jesus se tornou prioridade na vida de Pedro. Na realidade, o que Pedro fez é algo incomum, deixar tudo e seguir a Jesus. Pedro deixou a sua pescaria, e você, o que é que você está deixando para seguir a Jesus? Todos nós temos que deixar algumas coisas. Vícios, hábitos,
amizades, profissões, laços de família. Queridos, algumas coisas nós temos que deixar. A Bíblia diz, deixaram tudo. Isto significava deixar o comércio, que era o pão de cada dia, era o sustento da família. Eles foram considerados como loucos, mas eles seguiram o Mestre Jesus. Seguir Jesus pode parecer loucura aos olhos de muitos, mas Jesus está convidando você para o seguir, deixar tudo e andar com Jesus Cristo. Na parte de segunda-feira, confessando a Cristo. Na parte de segunda-feira, o texto que nós vamos ler está em Mateus capítulo 16. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Aqui nós lemos. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 16, a experiência de Jesus com os discípulos nas partes de Cesareia de Filipo. 16 é o capítulo de Mateus, verso 13 em diante. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipo, interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Interessante, você já demonstrou interesse em saber o que as pessoas pensam de você? É muito comum as pessoas se preocuparem com a sua reputação. O que estão dizendo de mim? O que o fulano pensa de mim? Alguém falou alguma coisa de você, para você, a meu respeito? Me conte aí. É importante entender que nós, seres humanos, nos preocupamos com a nossa reputação. Jesus perguntou para os discípulos: o que é que os homens estão falando a meu respeito? Qual é o comentário que está correndo por aí a meu respeito? O que eles dizem que eu sou? Jesus demonstrou interesse em saber. Não tem nada de errado em querer saber o que os outros pensam a nosso respeito. O verso 14, e eles disseram: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Foi fácil para os discípulos responderem o que os outros pensavam de Jesus. É fácil falar o que os nossos pais pensam de Jesus, o que os pioneiros da igreja pensaram de Jesus. Queridos, é fácil dizer o que os outros pensam, porque isso não nos envolve, não nos compromete. Afinal de contas, não somos nós que pensamos, são os outros. Mas isso não é suficiente, isso não satisfaz Jesus quando nós estamos falando o que os outros pensam de Jesus. O que Ellen White pensava de Jesus, o que Tiago White pensava de Jesus, o que os nossos pais pensavam de Jesus. Isso não satisfaz Jesus. O que Jesus quer mesmo, olhando nos seus olhos, ele pergunta: você, o que você pensa a meu respeito? Quem sou eu para você? Jesus exige uma resposta pessoal de cada um dos seus discípulos. Por isso Jesus olhou nos olhos dos discípulos e perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Houve um silêncio sepulcral. Ninguém estava se animando a falar. Mas finalmente Pedro falou. Pedro era o mais falante dos discípulos. E o verso 16 diz assim: e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja a convicção. Pedro teve suas horas de dúvidas. Pedro teve suas horas de fracasso. Mas Pedro também era possuído de fortes convicções. Convicção de que Jesus Cristo era o Messias, que Jesus Cristo era Filho de Deus. Por isso Jesus, olhando para Pedro no verso 17, disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Esta convicção de que Jesus Cristo é o Messias, esta convicção de que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado, o meu pecado, é uma convicção que somente o Espírito Santo pode nos dar. Você tem consciência, meu querido irmão? Você tem certeza de que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o seu pecado? Você confessa os seus pecados a Ele? Você pede o perdão? Você se regozija neste perdão que Jesus Cristo lhe dá? Porque este perdão foi comprado com o ouro do sangue de Jesus Cristo e com a prata das suas lágrimas.
Esse é o perdão que Jesus oferece para você. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que é que você responderia? Pedro tinha fraquezas? Sim, mas também tinha fortes convicções. A experiência de Pedro mostra que nós precisamos ter uma experiência de primeira mão. O que é que eu chamo de experiência cristã de primeira mão? Quando você se encontra com Jesus, quando você se torna filho e filha de Deus. Quando eu nasci na igreja adventista. Meus pais já eram adventistas. Então eu era adventista porque os meus pais eram. Quando eu fui para o colégio adventista, o Instituto Adventista Paranaense, em Curitiba, isso em 1967, em fevereiro de 67, eu fui porque os meus pais queriam, não porque eu queria. Até essa idade dos meus 16 para 17 anos, eu frequentava os cultos da igreja, nas quartas, nos sábados, nos domingos. Eu fui para o colégio adventista, mas tudo porque meus pais queriam. Não era porque eu queria. Eu poderia dizer, eu tinha uma experiência de segunda mão. Mas, queridos, a partir dos 17 anos, eu comecei a ter uma experiência de primeira mão, conhecendo Jesus pessoalmente. Minha mãe, quando eu nasci, me deu para ser pastor. E aquilo me incomodava, dizendo, eu tenho que ser pastor. Perguntei para o pastor e doutor Siegfried Hoffmann, eu tenho que ser pastor porque minha mãe me deu para ser pastor quando eu nasci? Ele disse, não, você não tem que ser. Isso é uma decisão pessoal sua. Eu ficava incomodado com aquele voto que a minha mãe tinha feito. Até que no momento, um dia, com 17 anos de idade, eu decidi que, em nome de Jesus, eu seria um pastor. É uma decisão minha, não porque minha mãe votou, mas agora é uma decisão que eu estava tomando. Queridos, nós não podemos servir a Jesus porque os nossos pais querem, ou porque os nossos pais seguem a Jesus. Nós temos que ter uma experiência pessoal com Jesus. Isso é experiência cristã de primeira mão. Isso é se tornar filho e filha de Deus. Deus só tem filhos e filhas. Deus não tem netos. Portanto, Deus está convidando você para ter essa experiência cristã de primeira mão. Por isso que Ele olha nos seus olhos e diz, e vós, quem dizeis que eu sou? Eu tenho que falar o que eu penso de Jesus. Quem é Jesus para mim? Quais os milagres que Ele já fez na minha vida? Como eu o amo? Como eu converso com Ele? Como somos amigos? Quão precioso é Jesus para mim? É uma experiência de primeira mão. Queridos, quando Pedro foi repreendido, a Bíblia diz, quando Pedro foi repreendido, ele foi humilde em aceitar a repreensão. Vejam, nós precisamos ter uma experiência semelhante à de Pedro. Assim que os discípulos reconheceram Jesus como Messias, ele começou a pregar que ele teria que sofrer e morrer. Isso está em Mateus capítulo 16. Uma ideia que Pedro não podia aceitar. Ele chegou a repreender Jesus. E aqui nós vemos, aqui no capítulo 16, convido você para ler agora o verso 20. Então, mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Capítulo 16 de Mateus, verso 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitos dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E agora, queridos, você pode ver agora no verso 22. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse para Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Queridos, aqui nós vemos Jesus repreendendo Pedro. Esta repreensão de Pedro, ele aceitou a repreensão. Muitas vezes, Satanás nos usa de uma forma que nós não planejamos. Por isso nós temos que orar, vigiar sem cessar, porque Satanás não brinca de ser Satanás. Ele pode nos pegar a qualquer hora, mas nós temos que
estar constantemente em comunhão com o nosso Jesus. Pedro precisava aprender que servir ao Senhor envolve sofrimento. E Jesus sabia que ele iria para Jerusalém, ia ser traído, ia ser condenado, ia ser morto. Por meio dos seus escritos posteriores, Pedro deixou evidente que ele aprendeu a lição. Quando Pedro foi repreendido, ele aceitou, foi humilde em aceitar a repreensão. Assim como Pedro confessou, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele também vacilou, se sentiu orgulhoso, porque Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Quando Pedro elogiou Jesus, quando Jesus elogiou a Pedro, Pedro se sentiu satisfeito e aos olhos dos discípulos ele se sentiu grande e logo em seguida ele caiu, porque Satanás o usou tentando repreender a Jesus, mas foi Jesus quem repreendeu a Pedro, que estava se deixando usar pelo inimigo. Sim, queridos, quando Deus nos usa, a nossa tentação é nos vangloriarmos, nos acharmos melhor do que os outros. E Jesus permite muitas vezes passarmos por humilhações, porque na hora da humilhação nós aprendemos a desconfiar de nós mesmos. Como o Desejado de Todas as Nações, página 226 fala, a primeira coisa que temos que aprender é a desconfiança de nós mesmos e aprender a confiar unicamente em Jesus. Na parte de terça-feira está dizendo andando sobre as águas. Pedro tem experiências lindas e experiências únicas, porque ele foi o único que andou sobre as águas. Todos eram discípulos, todos eram apóstolos, todos foram chamados, mas queridos, por que só Pedro saiu do bote? Por que só Pedro teve a ousadia de sair do barco e andar sobre as águas? Interessante que a igreja está cheia de cristãos. Vocês e eu, todos somos cristãos, nascidos da água e do Espírito, estamos na igreja de Deus, mas alguns têm experiências diferentes dos outros. Alguns são mais ousados do que os outros. Ninguém é padrão para ninguém. Jesus unicamente é o modelo perfeito para todos, mas alguns avançam mais. Sair do bote, sair do barco, é algo que significa explorar o poder de Deus de forma que muitos não estão dispostos a explorar. A maioria dos cristãos vive dentro do barco, não sai do barco. A maioria dos cristãos, eles vivem uma vida de rotina. Eles se acostumam, ficam na sua zona de conforto. Andar com Jesus dentro do barco, todos estão andando praticamente, mas sair do barco e andar sobre as águas, são poucos os que experimentam esta aventura de fé. E Jesus está convidando você, meu querido irmão, para uma aventura de fé. Sair da rotina, quebrar a rotina, sair do barco e fazer coisas que você nunca fez antes. Permitir que Deus o use de forma que nunca foi usado antes. Por isso existe aquele pensamento que diz que não há limites para a operação do Espírito Santo na sua vida. Quando você coloca de parte o seu próprio eu, não há limites quando nós colocamos o eu de lado e deixamos que o Espírito Santo nos use. O que Deus pode fazer por você e através de você é ilimitado. Deus quer fazer grandes coisas. Cristo usou 5 pequenos pães e 2 peixes para alimentar 5.000 pessoas. O que os discípulos devem ter pensado depois de testemunhar esse milagre. Aqui abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14 menciona que logo depois dos discípulos assistirem a este grande milagre de Jesus alimentar uma multidão de 5.000 pessoas, 5.000 homens, além das mulheres e crianças, ou seja, era uma multidão de 7, 8 mil pessoas, incluindo mulheres e crianças. Queridos, depois que eles viram aquele milagre, começou a correr um burburinho, começou a se formar um abaixo-assinado entre os discípulos e entre aquela multidão para se unirem e fazerem de Jesus o rei de Israel. E Jesus percebeu a conversa, o que estava acontecendo. Eles
tramando este plano de o fazerem rei. Eles não precisavam de ninguém melhor do que Jesus para ser rei. Alguém como Jesus que podia alimentar as multidões da forma como Jesus estava alimentando, ninguém precisava alguém melhor do que Jesus. Jesus percebendo, Jesus jogou areia no plano dos discípulos. Ele jogou água na fervura, quando ele disse, vocês entrem no barco e saiam, e vão embora. Eu vou ficar para despedir a multidão. Jesus despediu os discípulos e colocou fim naquele sonho fracassado de fazer de Jesus o rei de Israel. Então, tendo isso em mente, quando você lê agora Mateus capítulo 14, verso 22, tenha em mente que Jesus fez isso para desmanchar o plano dos discípulos de o fazer rei naquele momento. Diz aqui o verso 22 de Mateus 14, e logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Os discípulos obedeceram, frustrados, tristes, decepcionados, porque eles queriam ficar ali e tornar Jesus o rei de Israel, mas eles obedeceram. E o verso 23, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. A Bíblia deixa claro que Jesus tinha o hábito de orar sozinho. Orar, ele e Deus. Ele abria o coração diante do Pai. Ele tinha prazer nas horas de comunhão. Antes do sol nascer, à noite. Ele vivia, a vida de Jesus era uma vida dividida entre o monte da oração e o convívio com a multidão. Jesus não era um monge que se afastava da multidão e vivia uma vida isolada, não. Ele tinha uma vida dividida entre o monte da oração e o convívio com a multidão. Ora ele estava orando, ora ele estava convivendo com a multidão. Diariamente ele estava vivendo esta vida alternada de comunhão e convívio com a multidão. Queridos, Jesus quer que você e eu vivamos este tipo de vida. Que tenhamos nossos momentos, nossa hora tranquila aos pés de Jesus, antes do sol nascer, quando nós oramos, louvamos, derramamos nosso coração diante do nosso Deus, nos consagrando a Ele, consagrando nossa família, e Ele quer também que durante o dia estejamos testemunhando de Jesus no trabalho, na rua, na escola, na universidade, onde você for. Você tem que estar testemunhando de Jesus. E aqui diz, e o verso 24 diz, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, ou seja, quase já amanhecendo, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. Os discípulos ainda acreditavam em fantasma. Imaginem só, você acredita em fantasma? Eu não acredito. Mas os discípulos, depois de 3 anos e meio caminhando com Jesus, eles ainda tinham a cabeça meio virada, não é? Porque eles acreditavam em fantasma. Se eles disseram, é um fantasma, é porque eles acreditavam em fantasma. E gritaram, com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. O que nós temos que aprender com Pedro são lições de humilhações que ele teve, mas também lições de fé, de convicção. Olha só o pedido que Pedro fez. Se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Você teria coragem de fazer esse pedido? Pedro era um pescador experiente. Eu, pastor Samuel, nem nadar eu sei. Imagine, queridos. Para mim a maior dificuldade era quando eu tinha que entrar no rio Amazonas, naquelas águas escuras, sabendo que o leito do rio era lamacento e atolava quando pisava, eu tinha que entrar ali para batizar as pessoas e eu dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, porque nem nadar eu sei. Queridos, mas Pedro, ele disse, manda-me ir ter contigo andando sobre as águas. E o verso 29, Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Parece muito simples falar, e Pedro descendo do barco.
Ora, descer do barco em terra firme é uma coisa. Descer do barco na praia é uma coisa. Mas descer do barco em alto mar, no meio de uma tempestade de ondas altíssimas, queridos, isso era loucura. Mas Pedro obedeceu, ele desceu do barco, ele saiu da rotina, ele saiu da sua zona de conforto. Mas sentindo o vento forte, teve medo. O problema seu e meu, queridos, é o mesmo de Pedro. Nós temos medo. Nós duvidamos do amor de Deus. Nós duvidamos que o anjo do Senhor se acampa ao nosso redor e nos protege. O anjo do Senhor é real. Jesus é real, o anjo existe. Eu já vi o meu anjo 2 vezes. Queridos, os anjos existem e eles estão aqui. Hebreus capítulo 1, verso 14, estão aqui para ministrar a sua necessidade, para servir você. Você é irmão do chefe dos anjos, você é irmão de Jesus. E os anjos vivem para servir você, ministrar as suas necessidades. Deus não quer que você tenha medo. Mas Pedro sentiu medo e foi quando ele começou a afundar. Começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Queridos, a experiência de Pedro é rica em lições de ensinamentos para mim e para você. Nós temos que aprender o quê? A andar sobre as águas como Pedro andou. Mas, muitas vezes, para não nos vangloriarmos, para não nos acharmos melhor do que os outros, Deus permite que a gente afunde. Deus permite que a gente passe por humilhações. Antes de Deus usar uma pessoa, Deus a prepara para ser usada. Antes de usar Moisés, quando ele tinha 40 anos de idade, ele era forte, cheio de esquemas, cheio de estratégias, de luta. Ele era um homem preparado. E Deus disse: eu não posso usar Moisés deste jeito, porque ele vai tomar para si a glória. Ele vai se vangloriar. Eu tenho que preparar Moisés. Levou para o deserto por 40 anos. Permitiu que ele perdesse todos aqueles esquemas, todas aquelas estratégias de luta. Foi quando Moisés se sentia incapaz que Deus disse: agora você pode ser usado. Porque agora, e quando você se sente fraco, aí é que você será forte. Isso. E Deus usou poderosamente a Moisés, Deus usou poderosamente a Paulo, mas Paulo se sentia fraco, doente, o espinho na carne o incomodava, e Deus disse: eu não vou tirar o espinho da carne, eu vou permitir, porque você não precisa de uma cura, você precisa da minha graça, e a minha graça eu te dou, a minha graça te é suficiente. Por isso que Paulo dizia: quando eu me sinto fraco, aí eu sou forte. O mesmo aconteceu com Ellen Gold Harmon. Quando solteiro, o nome dela era Ellen Gold Harmon. Ela levou aquela pedrada no nariz, ela não pôde estudar, ela era uma pessoa semi-analfabeta, somente o 3º ano primário, e Deus chamou esta jovem com 17 anos de idade. Ela não era preparada, ninguém dava nada por ela, mas Deus disse: eu escolho as coisas fracas deste mundo, eu escolho as coisas loucas deste mundo para envergonhar as fortes. Porque quando Deus escolhe os fracos e age através dos fracos, toda a glória é de Deus. Deus quer se certificar se você realmente vai ser dependente dele, para que ele possa usar você. Pedro, cheio de si, arrogante, não poderia ser usado pelo Espírito Santo. Por isso Deus permitiu algumas experiências na vida de Pedro que humilharam Pedro, o tornaram dependente de Deus. Por isso, depois da linda experiência de andar sobre as águas, algo que ninguém jamais fez, só Jesus e Pedro, Deus permitiu que ele afundasse, engolisse um pouco de água e clamasse. Fez a oração mais curta da vida de Pedro, foi essa: Senhor, salva-me. Não tinha tempo para usar palavras bonitas, palavras floreadas. Ele só teve tempo de gritar: Senhor, salva-me. Assim como quando você está dirigindo o carro e vem um acidente, vem um carro em cima do seu carro, você não tem tempo para orações longas, você somente grita: Jesus, Jesus. Jesus Cristo está justo aí, a mão de Jesus está justo aí, perto de você, para levantar
para te libertar de um acidente, para salvar a sua vida. Sim, queridos, Jesus permite, mas não tire os olhos de Jesus. Essa é outra lição que nós aprendemos aqui da vida de Pedro. Não tire os olhos de Jesus. Nós não devemos desviar os nossos olhos de Jesus. Jesus não poderia ter mantido Pedro na superfície das águas, apesar de que ele estivesse com medo? Podia. Cristo, porém, permitiu que ele chegasse ao ponto de não poder fazer nada, a não ser clamar em sua impotência. Gostei desta frase. Clamar em sua impotência. Deus quer que você clame na sua impotência. É quando eu me entrego, é quando eu me rendo, eu não consigo mais nada, Senhor. Então Jesus diz, mas eu vou fazer por você. Eu faço. Por isso Deus disse para Abraão e para Sara que eles teriam um filho. No tempo em que ela era estéril, avançada em idade, Abraão avançado em idade, não foi quando eles eram jovens e férteis, não. Foi quando era tudo impossível, humanamente impossível. Deus agiu. Para que a glória seja de Deus. Clamar em nossa impotência. Quando você estiver afundando, meu querido irmão, quando você estiver no fundo do poço, você pode clamar, porque sempre a mão poderosa de Jesus chegará até você para lançar mão de você lá do fundo do poço, lá do fundo das águas. Jesus virá em seu socorro. Jesus não é só para as horas boas. Jesus não é só para as horas de saúde ou de fidelidade. Ele é sim para as horas difíceis da sua vida. Quando você estiver atravessando o vale escuro da sombra e da morte, a mão de Jesus sempre estará ali. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o amam e os socorre. Jesus também virá em socorro quando nós estivermos pecado, quando nós tivermos pecado, quando nós estivermos humilhados. Eu errei, Senhor. Eu estraguei tudo. Eu pequei de novo. Eu pequei de novo. Tem misericórdia de mim. A misericórdia de Deus se renova cada minuto, cada segundo na sua vida. Na parte de quarta-feira, negando o seu Senhor. Negar a Jesus, o que eu tenho aprendido na vida de Pedro, é que negar a Jesus não é o fim de tudo. Isto me alegra. Quem já não negou a Jesus? Negar a Jesus não é o fim de tudo. Eu li a história de Jerônimo, discípulo de João Hus, que negou a Jesus, mas depois se arrependeu e foi restaurado. Eu li a história de Pedro, que negou a Jesus, mas com lágrimas buscou o perdão e encontrou o perdão e foi restaurado. Negar a Jesus é um momento em que Deus permite que você passe por essa experiência para que você também se humilhe e chore. Negar a Jesus não é o fim de tudo. Há esperança para nós quando negamos a Jesus. Eu li a história de Davi Flood. Davi Flood, ele foi missionário na África, converteu uma alma somente, abandonou o campo missionário, voltou para a sua terra, abandonou Jesus, caiu no alcoolismo, só usando licores, abandonou a Cristo, e ele permaneceu mais de 20 anos caído no pecado. No finalzinho da vida dele, a filha dele o visitou e contou que aquela única alma que ele tinha convertido na África se tornara um grande pregador, um grande evangelista, e estava fazendo pregações e fundando igrejas, e já existiam milhares de pessoas convertidas naquele lugar que um dia ele tinha trabalhado e tinha convertido só uma alma. Queridos, Davi Flood, depois de mais de 20 anos caído no chão como um fracassado, abandonando a Jesus Cristo, ele se arrependeu. Ali do lado da sua cama, enfermo ainda, ele lançou-se de joelho, pediu perdão a Jesus pelos 20 anos em que ele estava negando a fé. 20 anos caído no fracasso, no desânimo, e ali ele recebeu o perdão. 6 meses depois ele faleceu, mas ele faleceu salvo em Jesus Cristo. Sim, negar a Jesus não é o fim de tudo. Há esperança, sim, para aqueles que
buscam a Jesus e pedem o perdão. Eu quero ler para vocês em Lucas capítulo 22. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 22 e o verso 54 em diante. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. Eu quero que você não passe por cima ou correndo em cima desta frase. Aqui está a razão por que Pedro negou Jesus. Porque o verso 54, o finalzinho, diz: e Pedro seguia-o de longe. Qualquer pessoa que seguir Jesus de longe vai negar Jesus. Por que João não negou a Jesus? Porque João, ele seguiu Jesus de perto. Enquanto Pedro foi sentar lá fora, na rodinha dos escarnecedores, João estava lá dentro, pertinho de Jesus. Por isso não negou a Jesus. Quando nós seguimos Jesus de longe, meu querido irmão, nós vamos negar Jesus. Mas mesmo quando você negar a Jesus, existe esperança. Porque quando Pedro negou a Jesus, Jesus olhou para ele com um olhar de compaixão. E foi o olhar de compaixão de Jesus é que comoveu o coração de Pedro. Aqui diz o capítulo 22 e o verso agora 56 em diante. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém ele negou-o, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, uma outra afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E agora verso 61. Virando-se o Senhor Jesus. Jesus se virou para Pedro. Jesus estava lá sendo julgado. Mas ele olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo hoje cante, me negarás 3 vezes. O olhar de Jesus. Quando você peca, meu querido irmão, Jesus olha para você. Não com recriminação. Não com açoites na mão. O olhar de Jesus para você, quando você está pecando, é um olhar de compaixão, de misericórdia. E é isso que me comove o coração. É isso que me leva a confessar os meus pecados cada dia. Porque o olhar de Jesus é de compaixão, de amor. Por isso diz o verso 62. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. No livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White diz que Pedro saiu ali, daquela presença. Depois que Jesus olhou para ele, ele saiu dali e voltou lá no jardim do Getsemane. Lá naquele mesmo lugar onde Jesus estivera orando na noite anterior. E chegando lá, ele chorou amargamente os seus pecados. Meu querido irmão, nós temos que aprender a derramar lágrimas sobre os nossos pecados. Nossas confissões precisam vir misturadas com lágrimas, com a voz embargada, sentindo realmente tristeza por termos traído o nosso Jesus. Quando o arrependimento é sincero, o perdão é completo e não temos dúvida do perdão. Todo pecado confessado é um pecado perdoado. E todo pecado perdoado é uma pessoa salva em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. A vida de Pedro, queridos, está cheia de contrastes. Ora, ele confessa que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Ora, ele nega que Jesus é. Ora, Pedro anda sobre as águas. Ora, ele está afundando nas águas. Assim somos nós. A nossa experiência é de altos e baixos. Altos e baixos. Mesmo quando eu e você estamos pecando, Jesus está olhando com misericórdia para você e para mim. Jesus não nos dá as costas. Ele olha para você com amor e com misericórdia. Na parte de quinta-feira, Pedro como líder da igreja. Antes de Pedro se tornar o líder da igreja, Deus o ensinou, Deus o preparou. E o preparo de Pedro passou por momentos altos e por momentos baixos. Pedro, durante todos os 3 anos e meio que viveu e andou com Jesus, mesmo tendo já nascido da água e do Espírito, porque todos os discípulos eram pessoas batizadas, nascidos da água e do Espírito,
Mesmo assim, eles ainda tinham defeitos de caráter. Mesmo assim, Pedro ainda era inconstante, vacilante. Mas depois daqueles 10 dias de confissões, depois daquelas 10 dias no cenáculo, os 10 dias que antecederam o dia do Pentecostes, foram dias de oração, de comunhão, um pedindo perdão para o outro. E então, no dia do Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus, foi o Pentecostes. O Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos. Dali para frente, meu querido irmão, Pedro não era mais inconstante, Pedro não era mais violento, ele ainda não era perfeito, porque a perfeição absoluta, nós não vamos ter aqui na terra uma perfeição absoluta, nós ainda temos sempre algo a confessar, algo a pedir perdão. O Espírito Santo sempre tem algo a nos mostrar para podermos melhorar. Por isso que a santificação é a obra de uma vida toda. Não podemos cruzar os braços dizendo, agora sim, eu cheguei no ponto, estou perfeito, não tenho mais nada a melhorar. Não podemos chegar neste ponto. Sempre temos algo a aprender. Sempre o Espírito Santo está nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Durante o ministério de Jesus, Pedro atuou muitas vezes como líder dos 12 apóstolos. Ele costumava ser o porta-voz do grupo. Quando Mateus listou os discípulos, escreveu Pedro, primeiro, Simão, por sobrenome Pedro. Pedro também teve papel de destaque na igreja primitiva. Foi ele quem tomou a iniciativa de designar um discípulo para substituir Judas Iscariotes, aquele que havia traído Jesus. No dia do Pentecostes, Pedro explicou às multidões que elas estavam testemunhando o prometido dom do Espírito derramado por Deus sobre o seu povo. Foi ele, Pedro, que falou com o sumo sacerdote e com os líderes judeus ali reunidos, quando juntamente com João tinham sido presos por pregar sobre a ressurreição dos mortos. Pedro foi conduzido a Cornélio, o primeiro gentio a ser aceito como seguidor de Jesus. Paulo visitou Pedro e ficou 15 dias com Pedro quando foi a Jerusalém pela primeira vez, após a sua conversão. Ao descrever o círculo dos seguidores de Jesus em Jerusalém, naquela época, Paulo identificou 3 pilares da igreja, mostrando que os 3 pilares da igreja eram Pedro, Tiago e o irmão de Jesus, e João, o discípulo amado. Isto está em Gálatas capítulo 2, verso 9. Queridos, Pedro se tornou um líder depois que ele passou por humilhações e também por momentos lindos na experiência com Jesus Cristo. Em Atos capítulo 2, ele se tornou o líder da igreja, cheio do Espírito Santo. Gálatas capítulo 2, verso 11, mostra que, mesmo depois da experiência do Pentecostes, Pedro ainda tinha que ser mudado e preparado e corrigido. O que eu vejo aqui em Gálatas capítulo 2, verso 11, me mostra que mesmo que eu tenha sido batizado pelo Espírito Santo, eu ainda tenho defeitos a serem corrigidos. Isso foi o que aconteceu entre Pedro e Paulo. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 2, verso 11. Gálatas capítulo 2 e o verso 11. E vamos ler aqui a experiência entre Pedro e Paulo. Capítulo 2, verso 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara. Paulo falando. Por que Paulo resistiu a Pedro na cara? Por que Paulo repreendeu a Pedro? Pedro era um homem batizado pelo Espírito Santo. O sermão dele converteu 3.000 almas, mas ele ainda tinha defeitos no seu caráter que precisavam ser corrigidos. E Deus permite que muitas vezes nós, dotados pelo Espírito Santo, passemos também por repreensões, humilhações, para continuarmos sendo humildes. Por isso diz aqui, e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Paulo está dizendo, eu não podia deixar de corrigir Pedro, porque o que ele estava fazendo era errado. E o que Pedro estava fazendo? Verso 12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Antes dos líderes de Jerusalém chegarem, Pedro estava comendo com os gentios. Mas depois que eles chegaram, Pedro foi se retirando e se apartou dos gentios, temendo os que eram da circuncisão.
Queridos, realmente Pedro foi humilde em aceitar a repreensão de Paulo. Esta lição que nós temos que aprender, que não importa se eu sou pastor, se eu sou presidente, se eu sou ancião, não importa a posição que você tenha, nós sempre deveremos manter a humildade e aceitar a repreensão, porque nós também podemos errar. Nós também somos repreensíveis, como disse Paulo de Pedro. Chegando, eu resisti ele na cara porque ele era repreensível. Mesmo sendo líder da igreja, alguém claramente chamado pelo Senhor, Jesus lhe havia dito: apacenta as minhas ovelhas. Mesmo tendo recebido a visão de que não se deve chamar nenhum homem de comum ou imundo, Pedro ainda tinha coisas importantes para aprender, diz a lição. Eu ainda tenho coisas importantes para aprender, você também. Devemos aceitar as repreensões, as advertências, as admoestações que pessoas ungidas pelo Espírito Santo nos fazem. Às vezes, as repreensões ou advertências, admoestações vêm de irmãozinhos nossos, que ouvem o nosso sermão e depois à parte chegam e nos dão conselhos. Olha, pastor, você faça assim, não faça desta forma, não haja daquela forma. Pessoas que são usadas pelo Espírito Santo para nos ajudarem. No período inicial da igreja, quase todos os cristãos eram judeus, muitos dos quais eram zelosos da lei. Em sua interpretação, comer com os gentios era um problema, pois estes eram considerados impuros. Quando alguns cristãos judeus vieram de Jerusalém com Tiago, Pedro parou de comer com os gentios em Antioquia. Para Paulo, esse comportamento foi uma ofensa ao próprio evangelho. Ele entendeu o comportamento de Pedro como clara hipocrisia e não teve medo de confrontá-lo quanto a esse assunto. Pedro, mais uma vez, mostrou ser humilde de coração e aceitou a repreensão de Paulo. Como é que você reage diante da repreensão, de uma advertência que uma pessoa faz para você? O que eu e Pedro temos em comum, meus queridos? O que você e Pedro têm em comum? Eu quero terminar com o verso de Lucas 22, 62, que diz que Pedro, quando Jesus olhou para ele, quando ele negou a Jesus, Jesus olhou para ele, Pedro se afastou dali e foi lá para o jardim do Getsêmani. E ali onde Jesus suou sangue, Pedro se lançou em terra e chorou amargamente naquele lugar onde Jesus suou sangue, no Getsêmani. Pedro chorou amargamente os seus pecados. Foi ali a conversão de Pedro, quando ele chorou sobre os seus pecados. Não é vergonhoso chorar. Quando nós choramos pelos pecados, pelas vezes que nós magoamos o nosso Salvador Jesus Cristo. E eu quero terminar, queridos, fazendo um apelo para você. Assim como Pedro, nós somos convidados a explorar o poder de Deus, a sair do barco e explorar tudo que o Espírito Santo pode fazer através de você. Não fique na sua zona de conforto. Saia da rotina. Muitas vezes nossa vida cristã é uma rotina. São Francisco de Assis declarou: no início, você faça o imprescindível. Depois você faça o possível. E finalmente você estará fazendo o impossível. Deus pode fazer grandes coisas através de você, mediante o Espírito Santo. Quebre a rotina. Não faça da sua vida uma nota batendo em surdina. Deixe os caminhos trilhados e velhos e siga o caminho que ninguém pisou. Lance a andar sua planta por novos caminhos e abra novos sulcos, onde não haja penetrado a relha de aço de nenhum arado. Quebre a rotina. Que não seja a sua vida um rincão de museu repleto de antiguidades ou relíquias do passado. Sacuda o pó que deixam os séculos e siga adiante com Jesus. Caminhe e caminhe em uma aventura de fé que nunca termina. Quebre a rotina. Sacuda a vida com um ritmo novo e deixe que em sua alma fugaz e peregrina floresça o milagre de um raro renovo. Deus derrame o Espírito Santo sobre você e que possamos explorar o poder de Deus como Pedro explorou e sermos usados pelo Espírito Santo como Pedro foi usado pelo Espírito Santo.
Fique com você a graça de meu Senhor Jesus. Amém.